Vamos para a leitura. Mateus, capítulo de número 25, verso 1 a seguir. Olha o que a Bíblia diz ali. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E todas elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos. Até aqui é a leitura da palavra do Senhor aqui ao nosso coração, nesta manhã tão abençoada de quinta-feira. Irmãos, o tema que está proposto aí na tela, os irmãos com o celular ou na televisão, você pode ver ali que o tema é Igreja, desperta do sono. Quando nós olhamos, irmãos, para esta parábola, Jesus aqui falando, ele está na realidade falando de um encontro entre ele mesmo, que é o noivo, com a sua igreja. E que por causa disso, por causa desse encontro que nós teremos com ele, é a promessa que ele fez para nós, nós devemos em todo momento estarmos preparados. Se você observar, por exemplo, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, o próprio Cristo ali, ele estava preparando o coração dos discípulos para a sua crucificação, depois a ressurreição, e depois ele seria assunto aos céus, ele seria levado aos céus, aquilo que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 1. Jesus ele foi levado aos céus, as nuvens o cobriram, ele desapareceu e apareceram ali os anjos dizendo: olha, por que vocês estão aflitos, varões galileus? Porque da mesma forma que vocês viram Jesus subindo, da mesma forma ele vai retornar. Aqui em João, irmãos, capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus, ele preparando o coração dos discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, tem muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se não tivesse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto aqui de João, capítulo 14, ele é muito importante, porque ele está falando aqui justamente de um noivo
que está conversando com a sua noiva, e ali naquele período que ele vai permanecer ausente, ou seja, longe da noiva, ele foi preparar lugar para ela. Quando nós olhamos para a cultura, irmãos, do primeiro século, ali, os tempos bíblicos de Jesus, o casamento ele era um pouquinho diferente do que nos dias atuais. Hoje nós vemos muito o período do namoro, mas na Bíblia, irmãos, não existia namoro. Ou seja, nós inventamos isso, a sociedade moderna inventou o namoro para quê? Para tirar o peso da relação, do noivado. Então aquele que está namorando ainda não está noivo, então ele diz assim, não, peraí, eu estou namorando, mas ainda não é um compromisso tão sério. Mas na Bíblia, irmãos, não existia isso, era assim sim ou não, não. Aquele moço que se apaixonava pela moça, amava a moça, ele já fazia um contrato, uma aliança de noivado. E muitas vezes ele vivia ali num povoado distante. Então, o que acontecia? Ele ia ou ele retornava para sua casa, ele preparava uma morada, e depois que aquela casa para ambos viverem juntos ali estivesse pronta, ele retornava para buscar a sua noiva e não a sua namorada. Era um contrato, irmãos, praticamente como o contrato de casamento. Por quê? Porque a ideia era que não havia volta, não tinha mais como retornar. Depois que o contrato de noivado foi feito, iniciou já o processo do casamento. Hoje em dia não é assim. Nós vivemos em uma sociedade com relações líquidas, em que alguém começa um relacionamento hoje, termina amanhã, mas nessa época não funcionava desta forma. Aqui em Mateus capítulo 25, nós vamos ver a noiva. Ela está esperando o noivo. E para esperar o noivo aqui haviam 10 virgens, e elas tinham lâmpadas ou lamparinas. Como o noivo ele morava distante, muitas vezes ele não sabia o momento que ele iria chegar no povoado, poderia ser em qualquer horário. As virgens deveriam ter lâmpadas, mas elas precisavam necessariamente também, elas precisavam ter o azeite, porque sem azeite a lâmpada não funciona, não ilumina, o fogo não acende, não permanece iluminando. Então nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do verso 1, a Bíblia dizendo, então, o reino dos céus, Jesus falando, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aqui diz ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O que Jesus está falando ao nosso coração, irmãos, é que nos dias que precedem a sua volta, os dias que precedem o retorno do noivo sobre a terra para se encontrar com a noiva, serão dias semelhantes a estes aqui, da parábola que ele está contando. A Bíblia diz aqui que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, elas tomaram as lâmpadas, elas saíram ao encontro do esposo. Mas tem um detalhe, irmãos, no texto, no verso 6, que diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Entenda isso aqui, irmãos, essa informação no verso 6, ela é importantíssima. Porque nós vamos ver que o noivo, ele não chegou em qualquer horário. Ele não chegou em qualquer momento do dia, mas ele chegou justamente à meia-noite.
No sentido espiritual, irmãos, a meia-noite aqui era um período de trevas, de escuridão. Nós estamos acostumados hoje com as lâmpadas aqui que são acesas pela eletricidade, o movimento dos carros nas ruas, nós estamos acostumados com a televisão, então hoje a nossa sociedade ela acaba dormindo tarde. Mas se você conversar com alguém do interior, com o teu avô, com a tua avó, naquele momento em que ainda não havia energia elétrica, qual que era o horário que eles iam dormir? Ali pelas 7, 8 horas da noite, para dizer tarde, né? 8 horas da noite, por quê? Porque eles usavam a luz do dia. Então às 4:30 da manhã, às 5 horas da manhã, quando o sol começava a nascer, eles já estavam de pé, estavam na roça, já estavam trabalhando, chegavam em casa ali no final da tarde, 6:30, jantavam, comiam alguma coisa, 7 horas ia para a cama, iam dormir, como se diz no ditado popular, com as galinhas. Por quê? Porque não havia luz. Quando a Bíblia está falando aqui de meia-noite, está falando de um momento de trevas. O momento em que o sono já está avançado, todos já estão dormindo. Está falando de um período sobre a face da terra em que existirá escuridão. O pecado se multiplicou. Os valores já foram invertidos. A lógica humana já não faz mais sentido algum. A palavra vai estar sendo desprezada. Isso é a meia-noite. Quando nós olhamos, irmãos, para os nossos dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, nós vamos ver justamente isso. São tempos de trevas. São tempos da sonolência espiritual. São tempos em que muitos já perderam ou estão perdendo o temor pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Já não tem mais a mesma reverência, já não tem mais o mesmo cuidado. Aqui alguns pecados já foram relativizados, já parece que algumas coisas já não tem mais problema, não faz mal. Não é bem assim. Olha, não seja um religioso. Para que tudo isso? Para que orar tanto? Para que ir todo domingo na igreja, toda semana? Para que campanha de oração? Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de sonolência. Jesus ele diz aqui, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Essas virgens aqui, irmãos, está falando da igreja. Se você observar o texto aqui, todas elas eram virgens. Virgindade fala de pureza, de santidade. Elas eram puras. Elas eram parecidas. Elas estavam talvez ali trajadas da mesma forma, da mesma maneira. Todas elas tinham lâmpadas nas suas mãos, elas tinham ferramentas em suas mãos. Porém, a ferramenta que estava na mão delas já não tinha mais óleo, não tinha mais unção. Isso aqui é um reflexo, irmãos, da igreja atual. Muitos estão tocando, muitos estão cantando, muitos estão com o microfone na mão, muitos estão dentro da obra de Deus ali, tendo oportunidades, exercendo ministérios, estão com a lâmpada na mão, mas muitas vezes essa lâmpada já não carrega mais a unção, já não tem mais a presença do Espírito Santo, já não é mais movida pela intimidade com Deus, pelo secreto, são palavras vazias. São lâmpadas que já não iluminam mais, que já não tem mais azeite. O que distingue aqui, irmãos, uma virgem da outra não é a ferramenta que elas têm, não é a roupa que elas estão trajando, não é o lugar aonde elas estão, mas é aquilo que elas estão fazendo com aquilo que foi colocado nas suas mãos, que na verdade era iluminar. Elas deveriam estar preparadas para aquele momento do encontro com o noivo, mas elas não conseguiram
permanecer iluminando. Olha o verso de número 2, ó. Aliás, é o verso de número 2. A Bíblia diz assim, ó: e 5 delas eram prudentes, porém 5 delas eram loucas. 5 delas estavam vigiando, mas 5 delas estavam negligenciando aquilo que estava na sua mão para fazer. Verso de número 3. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, olha só, e tardando o esposo, ou seja, o esposo veio depois do que elas imaginavam. Não veio dentro daquele período que elas esperavam. E porque agora o noivo tardou, demorou mais, elas não estavam preparadas para aquela demora, para aquela espera. Demora no sentido físico, demora para elas, mas na verdade o esposo ele vem na hora certa, no tempo certo. Jesus ele virá na hora certa, no tempo certo, mas muitas vezes alguém está olhando e dizendo: está demorando. Aonde está Jesus? A minha avó já falava, o meu avô já falava do arrebatamento da igreja. Cadê o arrebatamento? Eu acho que ele não vem mais. Eu acho que isso aí não vai acontecer, eu acho que isso aí é mentira. E o diabo ele vai mentindo ao nosso coração e nós vamos descuidando do azeite, não estamos mais vigilantes com o azeite e acabamos perdendo, irmãos, aquilo que Deus tem para nós. E se Deus não tiver misericórdia, corremos o risco de perder a nossa salvação e a vida eterna. A Bíblia diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, a palavra tosquenejar é o princípio do sono. É quando alguém começa a ficar cansado ali, ele pisca, ele dá aquela tosquenejada, ele abre a boca, boceja. Muitas vezes vai lá, passa uma água no rosto, né? Muitas vezes na igreja alguém está ali tosquenejando. No trabalho alguém está cansado ali, dá aquela tosquenejada. Isso é tosquenejar, é um período antes, é a antessala do sono. Nós vamos ver aqui que elas começam, todas elas estão tosquenejando e todas elas aqui vão dormir. Elas dormem, elas estão cansadas. Elas já não estão mais naquela expectativa ali, naquela adrenalina pela volta, pela chegada do noivo. Então todas elas dormem. E se você olhar para a igreja, irmãos, nos dias atuais, são os dias que nós estamos vivendo. São os dias do sono espiritual. E se você olhar, irmãos, o sono, ele se parece muito com a morte. Na Bíblia, muitas vezes, a morte é tratada como um sono, porque se parece. Se você observar, quem dorme não está preocupado com o tempo, porque está dormindo. Aquele que está dormindo, ele não vê o tempo passar. Você deita ali 10 horas da noite, quando vê, é 5 horas da manhã, a hora de acordar, parece que a noite passou voando, não é assim? Quem está dormindo, irmãos, não está vendo e não está preocupado com a casa. O ladrão pode entrar na casa, pode roubar tudo, rouba até a cama, e aquele que tem o sono pesado, ele não percebe porque está dormindo. Nesse sentido, irmãos, é o que está acontecendo com a igreja. O azeite está acabando.
Muitos já não estão mais comprando o azeite está indo embora, a lamparina já não está mais funcionando, até tem ferramentas nas mãos, mas elas já não carregam mais a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, são ferramentas já, são machados embotados, que já não tem mais efeito, porque estão dormindo, estão desapercebidas, estão desapercebidos. Nesta manhã, irmãos, Deus está falando ao nosso coração, o noivo veio à meia-noite. Ou seja, nós temos que nos preparar para o período de trevas. Teremos que estar preparados para os períodos de escuridão. O período em que o pecado ele está se multiplicando, o pecado é relativizado, o que era pecado não é mais, agora tudo é normal, os valores foram invertidos, e se nós não tomarmos cuidado, não tivermos esse azeite precioso do Espírito Santo nas nossas lamparinas, nas ferramentas que Deus entregou para nós, nós vamos acabar caindo nesse relativismo, achando que tudo é normal, tudo é igual, já não existe mais diferença entre a igreja e o mundo, é tudo a mesma coisa. Não é. Pastor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer aquilo que está em Efésios, irmãos. Lá no capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo lhe disse, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los é torpe, ou seja, aquilo que alguém faz em secreto, para nós cristãos até falar é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz a Escritura, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está na hora, irmãos, de nós colocarmos o despertador espiritual para tocar na nossa vida. Está na hora, talvez, de alguém ali na casa chacoalhar o marido e dizer, acorda. Chacoalhar o filho e dizer, desperta desse sono. Falar com a esposa e dizer, olha, você está dormindo, você não era assim, você era diferente. Quem sabe nós líderes, irmãos, temos que olhar para a nossa vida e verificar se realmente aquilo que nós estamos carregando, se essa lamparina realmente tem óleo do Espírito, ou será que ali tem um fogo estranho? Precisamos despertar. A noite é chegada, as trevas têm se multiplicado. O amor de muitos, irmãos, por causa da iniquidade já se esfriou. Aquele que dorme, dorme à noite. Aquele que dorme não vê o tempo passar. Quem dorme não vê os riscos e os perigos que está correndo. A casa pode ser derrubada, mas muitas pessoas morreram dormindo. Porque o sono impede a visão, apaga o nosso senso de urgência, arranca de nós o nosso senso de perigo, tira do nosso coração a nossa responsabilidade. Quem dorme perde compromissos. Nesta manhã, irmãos, Deus está falando claramente ao nosso coração, desperta, igreja do sono, que tipo de virgem nós somos? Prudentes ou nécias?
As que dormem o sono da indiferença sem perceber que o óleo já não existe mais, mas será que nós estamos despertando desse sono para comprar o azeite espiritual enquanto ainda dá tempo? As portas estão abertas ainda, a graça ainda está derramada sobre a nossa vida, ainda não chegou meia-noite, nós temos oportunidades e privilégios sobre as nossas vidas, enquanto a trombeta não soar. Você está entendendo a palavra de Deus nesta manhã? Olha só, irmãos, verso de número 6 aqui. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Qual que era a função delas? A função das virgens era esperar o noivo. O noivo, quando ele vinha a um povoado, a uma cidade, buscar a noiva, ele parava na cidade, aliás, na porta da cidade. As virgens tinham o papel de comunicar àquela cidade, àquele vilarejo, que o noivo chegou. E o noivo era conduzido à noiva através das luzes, se fosse à noite, das virgens que iriam iluminar o caminho, iriam iluminar aquela região e despertar aqueles que estavam dormindo. Mas era necessário ter luz para isso. Quando nós olhamos para a parábola, irmãos, nós vamos ver exatamente a função da igreja, que é apontar para o noivo e contar para o vilarejo e falar para a nossa cidade e despertar a nossa família com lâmpada nas mãos, com luz iluminando e apontando para o noivo. Mas se faltar o azeite, que é a presença, o óleo precioso do Espírito Santo em nossas vidas, nós já não teremos mais como direcionar alguém para o noivo. Muitas vezes alguém diz: mas vem ano e vai ano e eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Ninguém se salva na minha família. E ninguém se salva na minha casa. E muitas vezes eu olho para a igreja, eu vejo pessoas na igreja, irmãos, que já estão aqui na comunidade da fé há 5 anos, eles não ganharam ninguém para Jesus. O que está acontecendo? São virgens que provavelmente não têm azeite. São virgens que provavelmente estão dormindo. São virgens. Se vestem como crente, falam como crente, têm aparência de crente, têm jeito de crente. Você compra ele como crente. Mas no fundo, irmãos, não tem o principal. Mas nesta manhã Deus está falando ao nosso coração e dizendo: igreja, desperta do sono. No capítulo de número 24, irmãos, Jesus falando aqui, ele está ministrando os seus últimos sermões para a igreja, para os seus discípulos. No capítulo 24, no verso 36, a Bíblia diz assim, ó: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. E como foi, olha só, e como foi nos dias de Noé, assim será a vinda, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Os dias anteriores ao dilúvio, irmãos, a sociedade estava ali, dormindo. É impossível, irmãos, Noé estar construindo aquela grande embarcação. Levou ali muitos anos para construir aquela arca. Mas o povo não percebeu. Não criou no coração deles um senso de urgência, de responsabilidade. Antes eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento. E perceba que o que Jesus está falando aqui, ele não está destacando aqui necessariamente pecados do povo, mas ele está destacando a negligência e o sono. Jesus poderiam ter falado aqui, eles se prostituíam, eles roubavam, eles matavam, eles estavam ali vivendo uma vida dissoluta. Não, ele não falou isso. Ele está destacando coisas comuns do dia a dia, o cotidiano, mas que foi ali adormecendo. Eles foram vivendo ali segundo a sua própria necessidade, a sua própria urgência, olhando apenas para a sua própria vida e não observaram a arca que estava sendo construída. E quando caiu chuva sobre a terra, foi tarde demais. Irmãos, ontem eu fiquei chocado com algo que eu ouvi. Eu não estava percebendo isso. Pela manhã alguém me questionou e perguntou: pastor, nós vamos mudar o horário do culto no domingo? Eu pensei, mas, mudar o horário do culto no domingo? O que é isso? Aí eu lembrei, irmãos, eu acho que domingo tem o jogo da Copa, vou verificar. Olhei lá, 5 horas da tarde o jogo. E alguém estava me perguntando: pastor, nós vamos mudar o horário do culto? Mas como assim mudar o horário do culto? Irmãos, observe que essa mentalidade está nos dias atuais. E muitas vezes nós não estamos percebendo a ponto, irmãos, da igreja. E se você observar na tua cidade, terão pastores que vão mudar o horário do culto para assistir o jogo, para ver a Copa. Porque alguém não vai na igreja, porque alguém não vai no culto. E domingo ainda aqui é culto de Santa Ceia, irmãos. Quem não quer vir, não vem. Se alguma coisa precisa mudar, é o horário do jogo, para o jogador assistir o culto, não o culto para a igreja assistir o jogo. Os valores estão invertidos. E nós estamos achando que isso é normal, é natural, mas não é, irmãos, são os dias de Noé, uma igreja que dorme, uma igreja que não percebe o peso que isso tem, a responsabilidade que nós temos e o que nós carregamos, irmãos, mas muitas vezes estamos carregando lâmpadas sem unção, estamos carregando lamparinas sem óleo, mas que na minha vida e que na tua vida, irmãos, aquilo que Deus colocou na nossa mão, tenha verdadeiramente esse óleo precioso do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas você está sendo muito radical. Nós poderíamos estar lá com a nossa família. Olha que legal estar com a nossa família ali congregados, assistindo o jogo e dando risada. Aí quem sabe a família vai dizer assim: olha que igreja legal, eles mudam o horário só para assistir o jogo. Qual que é a mensagem que está sendo passada através disso? A mensagem seria para eles, para essa igreja, para esse pastor, para esse povo: o jogo é mais importante do que o Cristo, do que o Deus deles. É essa a mensagem. Mas superficialmente até, olha que legal, que povo bacana, eles nos entendem. Não, irmãos. Nós não podemos viver como nos dias de Noé. Comiam, Jesus não está falando de pecado aqui, ele está falando de coisas do dia a dia. Mas que estavam levando aquela geração a viver um sono espiritual. Comiam, bebiam,
casavam-se, davam-se em casamento, mas a prioridade deles não era a salvação, a prioridade deles não era a arca, a prioridade deles não era Deus, eles tinham outros deuses no coração, são idolatrias, que muitas vezes nós carregamos no nosso coração, e por causa do nosso sono espiritual, não estamos vendo, não estamos entendendo que o noivo está às portas. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Atos, no capítulo de número 20, eu já estou encerrando a mensagem aqui desta manhã. Livro de Atos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7, diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Qual que é o problema de Eutico? O sono e a distração. Nós vivemos essa igreja, irmãos, nos dias atuais, a igreja da janela. A igreja que quer o culto, mas também quer ver o jogo da seleção. A igreja que quer vir adorar a Deus e quer estar com o microfone na mão, mas ela também quer ter uma participação do lado de fora. Eutico dormiu. O culto demorou um pouquinho mais. Ele pegou no sono e quem dorme não vê o risco do lugar aonde está sentado. Caiu para fora, morreu. Graças a Deus, irmãos, pela vida de Paulo, que foi ali, levantou, orou por ele, ressuscitou a Eutico. E nesta manhã, irmãos, Deus quer nos ressuscitar. Nós somos os Eúticos. Nós somos muitas vezes essas virgens imprudentes, loucas. Carregamos uma lamparina na mão, mas não vemos que essa lamparina já está seca, já não tem mais óleo, já não tem mais a presença do Espírito Santo. Verso de número 6, Mateus 25:6, eu concluo, irmãos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Como sair ao encontro sem luz? Como conseguir encontrar o noivo sem a presença do Espírito Santo? Então todas aquelas virgens se levantaram, se prepararam e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, não tem como dividir o azeite é individual, ou nós temos ou não temos. Por mais que eu ame a minha esposa, e por mais que eu ame a minha filha, a salvação é individual. A presença do Espírito Santo, o penhor da salvação é individual. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou a Thaís tem ou não tem. Ou a Heloísa tem ou não tem. Não adianta, um não vai conseguir salvar o outro. É individual. Por isso, irmãos, em Mateus 24, verso 40, Jesus disse, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois na moenda do moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. As virgens aqui loucas, elas olharam para aquela lamparina e agora o que eu faço? Eu dormi, não vi que apagou. Eu dormi, não vi, não percebi que eu não tinha azeite. E agora o que eu faço? Me empresta o azeite. Não, não tem como, é impossível. É individual.
Nesta manhã Deus está falando com vidas aqui, ou você tem ou não tem, ou você é ou não é, ou o Espírito Santo habita em você, ou essa casa está vazia ou habitada por demônios. Não tem alternativa, irmãos. Ou nós temos o azeite, a presença do Espírito Santo em nós, ou nós não temos. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, nós temos que comprar. Comprar aqui fala de investimento, é algo caro, é precioso. E nesta manhã, irmãos, Deus está te convidando a comprar esse azeite. Pastor, como que se compra esse azeite? Se compra o azeite na palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, quando eu me debruço na palavra, quando eu me dedico à palavra de Deus, eu estou comprando azeite. Esse azeite se compra adorando a Deus. Esse azeite se compra passando ali meia hora, 1 hora, todos os dias em oração, clamando, adorando a Deus, glorificando ao nome dEle. Quanto mais, irmãos, nós adoramos, lemos a Bíblia, viemos para a igreja, adoramos a Deus em comunidade, mais o azeite dEle vai sendo derramado sobre a nossa vida, mais nós vamos tendo azeite em reserva para enfrentarmos a noite escura que vem por aí. Nesta manhã Deus está dizendo: igreja, desperta do sono. Pastor, mas você é contra o jogo de futebol, a Copa do Mundo? Não, irmãos, eu não sou contra. Cada coisa no seu lugar. Mas uma coisa eu percebo, irmãos, não sou contra, mas posso afirmar sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que aquilo também não é bom. Se você olhar para uma partida de futebol, especialmente nesta Copa do Mundo, você vai ver no intervalo ali que a propaganda que sustenta aquele sistema é a bebida alcoólica, é a cerveja. São as bets, são os jogos de azar. É um sistema diabólico, demoníaco. O jogo em si não é pecado, mas aquela lascívia, a prostituição, aquele ambiente daqueles estádios ali, xingando o juiz com palavras de baixo calão, e a ira, e a um batendo no outro ali. Não é um ambiente cristão. Então o jogo em si não é pecado. Mas aquilo que envolve aquele jogo é satânico, é um sistema diabólico, demoníaco. E muitas vezes porque nós estamos dormindo, nós estamos nos alimentando de tudo isso e comendo nesta mesa. Não conseguimos mais filtrar o que é bom e o que é ruim, vem tudo para dentro, tudo é bom, não faz mal, e o ladrão já está ali à porta para roubar, matar e destruir, mas porque estamos dormindo, não estamos percebendo que o diabo está saqueando a nossa vida, destruindo o nosso ministério, acabando com o casamento, o filho já está jogado de lado ali, já não teme mais a Deus, não serve ao Senhor, e nós estamos vivendo esse sono da indiferença, dizendo: vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos, não é assim. Nós vamos comprar azeite. Domingo, na hora do jogo, nós vamos comprar azeite. Brasil ganhando ou perdendo, não importa, isso vai ficar aqui. Termina um jogo, vai começar outro. Termina um campeonato, vai começar outro. Isso não para, irmãos. É o que a irmã Sônia ministrou hoje aqui sobre Salomão. Ele se alimentou de tudo isso, ele viveu tudo isso, e no final ele se sentiu vazio. Porque quando acaba um campeonato, precisa começar outro, porque é uma idolatria. São pessoas que estão viciadas, a mente já está cauterizada, precisam daquele alimento ali, porque a alma não está alimentada pelo verdadeiro pão do céu, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma igreja que dorme, são pastores que estão dormindo, são líderes que estão dormindo.
E a igreja precisa despertar. Precisamos, irmãos, despertar. Graças a Deus, irmãos, que apenas uma pessoa me perguntou: pastor, vai mudar? Graças a Deus, apenas um. Com isso eu já fiquei preocupado. Imagina se fossem mais. Apenas um já me angustiou aquilo. Pensei, meu Deus, que é isso? O que é isso? Aonde nós estamos? Que história é essa? Você está entendendo a palavra de Deus nesta manhã? Você pode glorificar o nome do Senhor hoje aqui? E eu conversei com a Thaís e disse: olha, é até bom. Esse jogo aí quase na hora do culto. Aí eu, como pastor, eu vou conseguir ver quem é e quem não é. Claramente. Para a partir dali, começar a agir de forma diferente com vidas. Aqui é onde eu sou pastor. É bom, irmãos, é bom verificar. É bom que isso aconteça. Paulo disse, é bom que hajam heresias no meio do povo, para que os sinceros se revelem, se manifestem. É bom que exista alguns empecilhos para você distinguir quem é e quem não é. E muitas vezes mudar algumas peças e posições de lugar. Desperta, igreja. Vamos despertar, irmãos. Vamos comprar esse azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem não tem azeite não é conhecido ou conhecida pelo Senhor. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode ser hoje, irmãos, pode ser amanhã. Pode ser daqui a 20 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos, mas não importa, ele virá. E por mais que o arrebatamento possa levar mais 20 anos para Jesus vir para todos, mas ele pode nos chamar individualmente. Nós não sabemos, irmãos, quando a nossa senha será chamada lá no céu. Nós não sabemos, irmãos, o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos daqui a meia hora o que vai acontecer na nossa vida. Precisamos estar preparados. Igreja, desperta do sono. Levanta um altar de oração na tua casa. Não dependa apenas do alimento no domingo à noite na tua igreja. Busque alimento, se alimente na palavra, leia a palavra, compre azeite, busca a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Clama ao Senhor, se coloca verdadeiramente na presença dEle, de verdade. Na presença do Senhor, verdadeiramente na presença do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Pastor, na minha igreja aqui mudaram o horário. Pois é. Talvez você tenha que considerar mudar de igreja se isso aconteceu aí. Vá para uma igreja que está aberta no domingo à noite ali. Verifica. Talvez é tempo de mudar de igreja, irmãos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença aqui através da nossa web rádio, Pai. Senhor, a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração nesta manhã de quinta-feira. O Teu poder já está se aperfeiçoando, Senhor, nas nossas fraquezas. E nós estamos chegando aqui diante da Tua presença e diante do Teu altar, com o nosso coração contrito e com o nosso coração quebrantado, Pai.
para te adorar, para te glorificar, para exaltarmos o teu nome, para adorarmos o teu nome em espírito e em verdade. E nós queremos esse óleo, Pai, nós queremos esse azeite, Senhor. Nós queremos a tua presença sobre a nossa vida aqui nesta manhã, Senhor. Abre as comportas do céu agora, Pai. Derrama desse óleo precioso em vidas que estão ali do outro lado da tela, que já faz tempo, Senhor, que já não sente mais a tua presença, já faz tempo que já não sente mais a tua glória, o teu Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, vem aqui renovar vidas, vem, Senhor, aqui nesta manhã levantar aquele que está caído, aquele que está oprimido pelo diabo, Senhor, aquele que foi alvejado na caminhada, está ali fraco, desanimado, Senhor, que está dormindo como aquelas virgens, Senhor, sem o azeite do teu Espírito Santo. Senhor, nos desperta. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta, Senhor, o teu povo, Pai, para juntos, unidos, ó Pai, nós buscarmos a tua presença, para nós buscarmos a tua face, para nós te adorarmos, Senhor, em espírito e em verdade, aqui nesta manhã tão abençoada de quinta-feira. Começa a tocar em vidas, Pai, que estão ali do outro lado da tela, que chegaram aqui enfermas, que chegaram aqui doentes, que chegaram aqui, Senhor, com problemas financeiros, com problemas sociais, com problemas no casamento, com problemas ali, Senhor, na empresa, nos negócios, em todas as áreas. Agora nós unimos a nossa fé e declaramos o teu poder, declaramos a tua unção, nós declaramos, Senhor, o teu avivamento sobre estas vidas nesta manhã. Vai levantando e despertando aqueles que estão dormindo, Pai, vai despertando aqueles que já não têm mais óleo, já não têm mais azeite, já não carregam mais a tua presença. Nesta manhã nós cremos, Pai, que vidas serão impactadas pela tua glória, vidas serão tocadas pelo poder do teu Espírito Santo, vidas hoje aqui, Pai, serão avivadas, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, através desta oração, através desse clamor, Senhor. Nós apresentamos cada um dos teus filhos que estão conosco aqui nesta manhã no nosso chat ao vivo, aqueles que estão ali, Senhor, no nosso grupo de oração, de intercessão, cada necessidade apresentada ali, nós colocamos diante do teu altar também, ó Pai. Vai quebrando todas as barreiras espirituais, em nome de Jesus, Senhor. Nós usamos o teu poder agora para curar os enfermos, para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para declarar a cura, Senhor, na vida do teu filho, no corpo físico da tua filha, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, nós oramos por vidas que estão também aqui no nosso chat ao vivo, que estão apresentando aqui agora os seus pedidos de oração, as suas causas, as suas necessidades nesta manhã. Nós estamos agora unindo a nossa fé com os teus filhos, Pai. Estamos chegando com confiança diante do trono da graça. Eu repreendo agora toda enfermidade, eu repreendo agora toda doença, eu repreendo agora todo mal alojado do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, começa a tocar agora, começa a ministrar agora a tua glória, começa a ministrar agora a cura, Senhor. Vem curar, estende a tua mão para curar, estende a tua mão para avivar os nossos corações, estende a tua mão agora sobre o corpo físico desta mulher. Nós oramos por vidas que estão aqui no nosso chat ao vivo, Pai. Senhor, eu oro pela vida do irmão Jailson Borba, a irmã Edna Krieger, Pai. Eu oro pela vida do pastor Walter de Oliveira Vitorino, eu oro pela irmã Élica de Manuel Ribas, no estado do Paraná. Eu oro pela irmã Silvia Pereira, Senhor, de Criciúma, ali o irmão Délcio Veitner, Senhor, a irmã Eliette Martins. Eu oro pela irmã Salete Bossi nesta manhã. Eu oro pela irmã Maria Terezinha Rodrigues, Senhor. Eu oro pela irmã Elizabeth Machado, a irmã Vani Alves, lá de Ampere, no estado do Paraná também. Eu oro pela irmã Lonita Miller, pelo irmão Cito, pela irmã Nádia Chicute nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também
pela irmã Lília Valtrim, da cidade de Indaial. Senhor, ela está ali hospitalizada, a pressão está alta, mas nesta manhã nós repreendemos essa enfermidade. Eu repreendo agora essa doença, eu repreendo agora esse mal, eu ministro cura agora sobre a vida da irmã Lília Valtrim, Senhor. Eu uso o teu poder nesta manhã para declarar cura sobre a vida dela, sobre o corpo físico da tua filha, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma doença, aonde houver uma enfermidade, aonde houver um mal alojado, essa doença, essa enfermidade está sendo quebrada agora. Em nome de Jesus eu estou dando uma ordem. Pressão, você vai regularizar agora. Em nome de Jesus, essa pressão alta nunca mais vai subir. Nós estamos ministrando cura agora sobre a vida da irmã Lília Valtrim nesta manhã e ministrando a tua graça sobre a vida dela, Pai. Eu oro também pela irmã Alessandra Emelise, eu oro pela irmã Simone Maria, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela irmã Luzimaria Araújo, que também está aqui na nossa web rádio, no nosso chat ao vivo. Nós oramos, ó Pai, pela irmã Zenaide Jesus Santos, Senhor. Irmão Luiz Fernando também. Vai abençoando os teus filhos, Senhor. Vai abrindo portas aonde não tem portas. Em nome de Jesus agora, Senhor, toque em vidas. Ministra a tua presença, Pai, sobre o lar, sobre a casa, sobre a vida material, sobre a vida espiritual, sobre aquela causa na justiça que está trancada ali há tanto tempo. Quebra as barreiras espirituais agora. Em nome de Jesus nós anulamos o poder das trevas, nós anulamos as obras de feitiçaria, nós cancelamos as obras de bruxaria e de magia negra. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos despertando do sono, estamos despertando agora da sonolência espiritual, estamos nos levantando como igreja nesta manhã para profetizar milagres nesta nação, para declarar que a tua igreja é poderosa neste país, para, Senhor, clamar e pedir que o Senhor continue levantando homens e mulheres poderosos sobre a face da terra, homens e mulheres que estão aqui conosco no nosso chat ao vivo nesta manhã. Usa eles poderosamente, usa as tuas filhas poderosamente. Vem, Espírito Santo, vem, poder de Deus, agora começa a batizar, começa a renovar aqueles que não são batizados com o Espírito Santo agora, sejam batizados em nome de Jesus. Você que chegou aqui enfermo, você que chegou aqui doente nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora, nesta madrugada aí, aonde você está me ouvindo também, seja curada em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja transformado agora, em nome de Jesus. Senhor, envia o teu poder sobre esta casa, envia o teu poder sobre esse casamento, envia o teu poder ali na vida material, na vida espiritual deste homem, desta mulher, desta igreja, desta cidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é a nossa oração aqui nesta manhã. Nós clamamos como igreja, nós unimos a nossa fé como igreja nesta manhã. Senhor, a tua palavra garante que as portas do inferno não vão prevalecer, não podem prevalecer contra o teu povo, contra a tua igreja. Por isso nós nos unimos na mesma fé, nos unimos no mesmo Espírito, Pai, congregados aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. É a nossa oração, Senhor, é o nosso clamor nesta manhã, Pai. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, ó Pai. Adoramos e glorificamos o teu nome, ó Pai. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos esse óleo, nós queremos este azeite. Nós não queremos, Senhor, que as nossas lamparinas se apaguem. Senhor, aquelas lamparinas que nesta manhã estão apagadas, incendeia agora, Pai. Derrama desse óleo agora, Senhor. Ministra o teu Espírito sobre vidas que estavam ali desacreditadas, que já estavam desanimadas, que já não tinham mais forças para orar, para buscar a tua face, para buscar a tua presença. Mas nesta manhã eu creio, Pai, que aonde tem um aparelho ligado, aonde tem uma televisão conectada, aonde esta programação está chegando, o teu avivamento está chegando ali, a tua glória está chegando ali, o teu Espírito, Senhor, está operando nesta manhã sobre esse lar, sobre esta casa, sobre esta vida. Senhor, esta unção,
Senhor, não vai mais se apagar. Esse poder, Senhor, não vai mais se retirar da vida desta mulher. Esse óleo, Senhor, não vai mais acabar, porque nós aprendemos a comprar o óleo, nós aprendemos, Senhor, a comprar esse azeite. Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, derrama deste avivamento, derrama desta presença, vai levantando a tua igreja, Pai, espalhada na nossa nação, espalhada no nosso país. Levanta os verdadeiros adoradores, Senhor. Desperta, Senhor, a nossa vida, desperta-nos, ó Pai, a começar por mim, Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ter mais óleo na minha lamparina, eu quero iluminar mais também, ó Pai, através, Senhor, do meu ministério, através da web rádio, através da igreja na cidade de Corupá. Também os teus filhos, ó Pai, vai incendiando os corações. Nesta manhã incendeia os corações, derrama desta glória, começa a tocar em vidas agora que o coração estava seco, o coração estava árido, Senhor, a vida estava ali, Senhor, sem fazer o menor sentido, mas a partir desta manhã, o teu filho, a tua filha vai viver o teu sobrenatural, experiências poderosas contigo, Pai. É o teu óleo, é a tua presença, é a lamparina que está iluminando mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus, é a nossa oração, Senhor. Te adoramos e te glorificamos, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode adorar a esse Deus. Aí onde você está agora, você pode levantar as tuas mãos e glorificar a esse Deus. Engrandece o nome dele agora. Exalte o nome do Senhor agora, aí onde você está. Vai adorando ao Senhor, vai glorificando ao Senhor. Nesta manhã Ele quer, Ele pode te batizar. Nesta manhã Ele quer, Ele pode te curar. Enquanto você adora, Ele está curando vidas aqui. Procura agora a enfermidade já desapareceu. Você que tinha um caroço na região do estômago, já desapareceu. A hérnia desapareceu nesta manhã. Tem uma unção de cura hoje aqui. Tem uma unção de cura nesta manhã aqui. Jesus está curando vidas. Em nome de Jesus, seja curado agora, seja curada agora de toda e qualquer enfermidade. Veias são desobstruídas agora. Os rins voltem a funcionar agora em nome de Jesus. Pulmões sejam limpos. As articulações agora, aonde estava faltando a cartilagem, o Espírito de Deus está recriando agora. Mexe as tuas pernas, mexe os teus braços agora, mexe a tua coluna agora, faz aquilo que você não poderia fazer. Levanta os braços. Você que tinha uma mão, um braço mais comprido do que o outro, ele vai trabalhar agora. Deus está curando, está ministrando agora uma unção de maravilhas sobre a tua vida, recriando aquilo que estava faltando. Todo caroço desapareça agora, toda hérnia desapareça agora, em nome de Jesus. O câncer desapareça agora, em nome de Jesus. Os nódulos no seio, os nódulos ali na região da coluna, na cabeça, em nome de Jesus, desapareça agora. Senhor, nós estamos unindo a nossa fé, estamos chegando com confiança agora ao trono da graça. Comece a fazer agora aquilo que você não podia mais fazer. Ele te curou nesta manhã, Ele transformou a tua vida nesta manhã. É o óleo do Espírito que está sendo derramado nesta programação aqui nesta manhã de quinta-feira, e o nome do Senhor está sendo glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Você recebe esta oração aí nesta manhã onde você está?
Se você recebe essa oração, escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. Escreve ali, amém, pastor, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, eu tomo posse da cura, da unção, do avivamento, dos dons espirituais. É o que o Senhor tem preparado, irmãos, para mim e para você também, em nome de Jesus. Amém?